Olá pessoal, mais um vídeo, mais um livro comentado. Hoje eu vou falar de Vidyadhar Suraprasad Naipaul, mais conhecido como V.S. Naipaul. Apesar de ser um prêmio Nobel, um romancista atual, vivo, é um nome muito pouco conhecido no Brasil. Brasilzão de pouca leitura, de pouca divulgação dos bons autores do mundo. Enfim, todo vídeo eu falo isso, mas deixa pra lá. Enfim, um prêmio Nobel, se eu não me engano ele ganhou em 2001, mas eu não tenho certeza. Ele nasceu em 1932, está vivo até hoje, tem 83 anos. É um escritor de origem indiana que nasceu em Trinidad e Tobago, uma ilha no Caribe. Uma ilha que fica ali próxima do litoral da Venezuela, do litoral das Guianas ali. É uma ilha do Caribe. Aos 18 anos ele foi para Londres, onde estudou e se radicou. Nunca mais voltou a morar em Trinidad. Passou a morar em Londres e se tornou cidadão inglês. Virou até Sir V.S. Naipaul. Foi provavelmente depois dos prêmios literários ou do Nobel, enfim. Ele tem cerca de 30 livros publicados. É um escritor bem prolífico para prêmio Nobel. Eu não falei do livro, né? O livro que eu vou comentar dele aqui chama-se, tá aqui, V.S. Naipaul, Os Mímicos, Companhia das Letras. Tá? É um livro de 320 páginas. Tem em sebo e tem em livraria. É um autor que, pelo menos a Companhia das Letras, nunca deixou de reeditar. Então, qualquer livraria que você for, você acha livros dele. Apesar de eu não conhecer ninguém mais que tenha lido algum livro dele, além de mim, pelo menos ele está em todas as livrarias, você encontra algum livro dele. Então, eu imagino que tenha mais leitores dele aqui no Brasil. Essa minha edição é de 87. Esse livro conta a história de Ralph Singh. Na verdade, não é o livro que conta a história de Ralph Singh, é Ralph Singh que conta a sua história. Ele é um... eu vou chamar ele só de Ralph, tá? Ele é um ministro de uma ilha fictícia no Caribe chamada Isabela, que caiu em desgraça na sua gestão e ele se exilou num subúrbio de Londres e está escrevendo a sua biografia ali. Então esse é o começo de tudo. O livro, o romance, na verdade, é isso. Essa ilha Isabela não existe, obviamente, é uma ilha fictícia. E o Naipaul faz um romance quase autobiográfico. Não chega a ser autobiográfico porque ele nunca foi político, né? E ele saiu da ilha com 18 anos. Esse cara, o Ralph, saiu muito depois. Mas o fundamento é o mesmo. São duas pessoas, o autor e o personagem, que viviam numa ilha do Caribe e foram para Londres, foram se radicar em Londres. E eles têm um problema. Agora eu vou falar do romance, né? O Ralph tem um problema muito grande quanto ao seu pertencimento. Ele, morando em Londres, ele não sabe mais se ele pertence a Isabela, se ele pertence a Londres, as suas raízes. Onde estão as suas raízes? As suas raízes estão onde ele mora, onde ele nasceu, onde ele se criou. Onde é que estão as suas raízes? Então, na primeira parte do romance,
ele conta a sua impressão como refugiado, refugiado londrino. Ele tem conhecimento ali no submundo de Londres, no subúrbio de Londres, com refugiados, exilados de toda parte do mundo. Então ele fala como é que é essa relação dele como um exilado interagindo com os ingleses e com outros refugiados. Como é que é essa brincadeira de você sair, largar o seu país e ir morar numa outra terra estranha, totalmente diferente, é, com outros costumes, outra legislação, outras pessoas, outro sistema de vida. Como é que é essa adaptação, né? Como é que é a sua adaptação, né, nessa nova sociedade e até onde que isso te desenraiza das suas origens. Na segunda parte do livro, ele faz um flashback desde a sua infância até a sua adolescência, começo da vida adulta, na cidade de Isabela. As relações, a cidade de Isabela era uma colônia, né? Era uma colônia que tinha uma relação com a metrópole. Então era assim, a mesma relação que nós tivemos com Portugal. Então Isabela tinha uma relação também com a metrópole. Então tinha toda a parte de exploração, toda a parte os dirigentes ali daquela ilha uma parte do título chamado Os Mímicos é mais ou menos isso. Até que ponto os habitantes de Isabela eles agiam e interpretavam, seguiam a sua vida de acordo com o que eles achavam, ou eles estavam representando um papel, eles estavam fazendo uma mímica ali, eles estavam, na verdade, fazendo o que a metrópole achava que era melhor para eles, eles estavam não representando um papel. Sabe quando você quer agradar alguém? Então, sei lá, você tem uma tia que te dá presentes, então ela vem na sua casa te visitar, então aí você faz tudo para agradar ela. Então se você sabe que ela não gosta que você faça barulho, você não faz barulho naquele dia. Se você sabe que ela não gosta de que você tome Coca-Cola, você não toma naquele dia, você toma chá para agradar ela. Então, sabe? Então essa é a ideia. A ideia que ele traça da colônia da ilha de Isabela é essa. Até que ponto as pessoas faziam aquilo que elas queriam fazer ou até que ponto elas estavam fazendo para agradar a metrópole. Então é o eterno dilema de colônia e metrópole. E na terceira parte do romance, ele fala sobre a parte política dele, a carreira política dele até ele cair em desgraça. O grande problema dele ter caído em desgraça foi que para você ser um político bem sucedido, você tem que ter muitas coisas, entre elas uma que é fundamental, que é a ambição. Um político sem ambição, deixa eu tomar. Um político sem ambição normalmente não dá em nada. A ambição faz parte da política. Você tem que ambicionar poder, ambicionar cargos. Faz parte da carreira política. Se você não tiver uma ambição, você não vai muito longe na política. E ele chegou a ministro e se deparou com esse problema, que ele não tinha essa ambição. Então, talvez ele estivesse no lugar errado, ou provavelmente ele estava no lugar errado. Então, essa terceira parte é uma reflexão dele, vamos dizer assim, são as suas memórias políticas. Então, com as três partes e com o decorrer do livro, o que o Naipaul está, em essência, dizendo aqui? Eu não vou dizer como é que termina o livro, obviamente. O que ele está colocando aqui é a questão de pertencimento e a questão a relação das pessoas na colônia em relação à metrópole, isso eu já falei. Mas principalmente o fato de você ser como o Naipaul chamou, ele mesmo, um cidadão do mundo. Porque ele nasceu num país e ele mora em outro. Então, o que ele é, na verdade? Ele é inglês, estou falando do autor agora, ele é inglês ou ele é nascido em Trinidad? Não sei como é que é o nome que se dá para quem nasce em Trinidad e Tobago. Não sei se, não vou arriscar nenhum nome.
Então, qual é o que que ele é, na verdade? Ele é um misto dos dois, ele é mais caribenho do que londrino, o que que ele é? Assim, tem um outro, tem um outro livro do Naipaul que eu gosto muito, depois eu vou fazer uma resenha dele para frente, chama Um Caminho no Mundo. Um Caminho no Mundo. Inclusive eu tenho um blog que eu criei exatamente com esse nome, Um Caminho no Mundo. Eu publiquei pouca coisa lá, mas eu tenho, o nome saiu exatamente de um dos livros do Naipaul. É um outro livro que parece que a literatura dele, ele está sempre procurando, querendo procurar qual é o seu lugar no mundo, o que ele está fazendo ali no mundo, qual é o seu lugar no mundo. Ele estava em Trinidade e foi para Londres, lá é o lugar dele no mundo, assim, é uma busca interna. E esse romance, esse personagem, o Ralph, ele faz exatamente durante o enredo do romance o que o autor, o Naipaul, faz na sua vida, que é repensar a sua própria vida. O que aconteceu, de onde ele saiu, onde ele chegou, o que ele pertence, quais são as suas raízes, quais são as suas ambições. É um romance eminentemente psicológico, é parte autobiográfico, né? Essa semelhança de estar numa ilha e ir para Londres é uma semelhança entre o personagem e o autor. Então, é um romance psicológico muito interessante. E é um romance basicamente intimista, tá? Não esperem grandes aventuras, grandes emoções. Naipaul é um dos mestres em detalhar. Ele detalha tudo, ele detalha todo o ambiente, ele constrói a personagem inteirinha. Então, é aquele tipo de livro que você tem que entrar na história. Assim, é um livro lento que você vai lendo aos poucos. Assim, você vai é um livro introspectivo. Você vai entrando no universo do autor aos poucos e aí até você chegar no final, quando você vai fazer a reflexão sobre aquilo que você leu. Não é um livro de leitura fácil, não é um livro de leitura rápida e não é um livro assim para você ler um pedaço aqui, um pedaço daqui a um mês. É um livro assim para você ler um pouco por dia, constante até terminar. É um livro de 320 páginas, como eu já falei. Se você, um leitor razoável, vai ler 30, 40, 50 páginas por dia, então 4, 5 dias, 6 dias, uma semana estourando, você lê esse livro. Eu recomendo que leia sem parar, assim, um pouco por dia até terminar, sem parar. Não faça pausas e assim, depois vou ler um pouco esse mês, depois vou ler um pouco o próximo mês. Não faça isso, porque é um romance que está tudo interligado. Você tem que prestar muita atenção no que está acontecendo ali para você conseguir entender o enredo. Não são capítulos muito rápidos, então está tudo interligado. Então é isso. É um livro, vou dizer para vocês que é um livro mais cabeça, digamos assim, tá? Não é um livro fácil de ler, não é um livro divertido de ler, mas é um livro que te faz refletir sobre a tua condição interna. Então é um livro que é um livro denso, vamos dizer assim, tá? É uma literatura mais pesada, mais encorpada. Então é isso aí. Gostou? Dedinho para cima. Não gostou? Dedinho para baixo. Se quiser ser informado pelo YouTube quando tiver um vídeo novo no canal, clica ali em inscrever-se no canal. Essas aulas, na verdade esses vídeos que eu faço, é uma demonstração das minhas palestras literárias e aulas particulares. Havendo interesse, meu contato está na descrição do vídeo, meu e-mail. Então é isso, uma saudação e até a próxima. Naipaul, não só esse livro aqui, mas pode começar por esse livro. Todos os livros dele são mais ou menos do mesmo estilo, tá? Ele tem alguns livros de não ficção, como esse Um Caminho no Mundo, por exemplo. Tem um outro, Entre os Fiéis, que é um livro que ele fala sobre o islamismo, que é muito bom também. Depois eu comento outros livros dele. Mas esse livro é um livro muito interessante. Quem quiser começar Naipaul por esse livro, pode começar. Porque não tem livro fácil para começar Naipaul. Todos são da mesma pegada densa, tá? Então é isso aí.
Uma saudação e até a próxima.